Da hora ali, graças a Deus. Mas aqui estamos. Obrigado, tá? Bom dia para vocês. Acontece. Bom dia, Marco, aqui do Alemanha, do Idioma Television. Bom, a minha pergunta é a respeito do encontro que vocês tiveram a sorte de se encontrar com o Nozami Sasaki e, no caso do Campanile, com a calça. E você sabe como foi para você encontrar a voz original que fez o Super México? Olha, foi a primeira vez que eu tive um encontro com um dublador, né, de voz original, fez algum personagem que eu tenha dublado, e foi realmente muito emocionante, né? E eu comentei da emoção de estar 30 anos depois, né, a gente, todo mundo, graças a Deus, bem, e reunidos num palco, num evento tão bonito como esse, tão grandioso, e a primeira vez deles no Brasil. Então, de forma geral, foi realmente muito emocionante. Bom dia, meu nome é Marcos. A minha pergunta é sobre o processo de criação da primeira dublagem de Yu Yu Hakusho, que tem muitas gírias daquele ano e que não envelheceram tão mal quanto algumas envelhecem naquela época e todo mundo adora. Como é que foi? Eu gosto do Rapadura Doce, mas não é molhado. Rapadura Doce, mas não é molhado, meu filho. Pois é, a gente teve a sorte de pegar um elenco muito bom ali, né, em Yu Yu Hakusho. Eu dirigi a dublagem, né, e eu tive a sorte de ter um elenco muito bom comigo ali, trabalhando, eu dirigindo a dublagem ali, as pessoas muito criativas também. E aí, que bom que as gírias não ficaram datadas, né? Porque mala é mala até hoje, né? Que mala sem alça é mala até hoje. Essas coisas que a gente inventou, Rapadura Doce, por exemplo, são ditos populares, né? E que perduram até hoje. Eu acho que foi um feliz momento, o encontro de um elenco muito bom, um elenco muito talentoso. Foi uma junção de fatores bem legais. Um cliente que permitiu mudar o texto, com o cliente final que era a Manchete, Eduardo Miranda, o pai dos animes no Brasil, né? Que permitiu que a gente mexesse. Enfim, eu acho que foi uma junção de coisas muito legais, e por isso que tem 30 anos e é considerada uma das melhores dublagens, né, já realizadas em anime pela internet. Obrigado. Boa tarde, Marco, sou Daniel. Primeiro, só dizer dessa dublagem de Yu Yu Hakusho, acho que são salva-vidas de aquários, acho que é uma das... Você é uma pequenininha, o Pirrari salva-vida de aquário. E a minha pergunta, puxando um pouco sobre esses 30 anos de dublagem de Yu Yu Hakusho, a exposição na época, a mídia, era uma coisa muito fechada, e hoje a gente tem uma exposição muito grande com a mídia digital, com as redes sociais e principalmente com a inteligência artificial. Eu queria que você me trouxesse, como os anos de trabalho que você tem, quais são as consequências e os benefícios de toda essa mudança que está passando pelo mercado. Boa pergunta, Daniel. Ótima pergunta. Daniel é o nome do meu filho, é um nome muito bonito. Querido, realmente a gente está passando por uma mudança agora tecnológica, e a tecnologia você não tem como barrar, né? Nós estamos todos com celulares na mão, a gente, se quiser, a gente abre um ao vivo agora, que os do Japão vão nos ver. A gente jamais imaginaria isso, né? Eu sou do tempo do fax ainda, eu ficava fascinado com aquele negócio, como é que o papel chega aqui, enfim, né? Como é que esse documento aparece aqui. E hoje a gente tem essa tecnologia toda. Então agora a nossa grande luta agora é para uma regulamentação. Não a regulação, porque a regulação já remete a uma coisa de censura. E censura nunca, censura não. Então é regulamentar, né? Fazer aquilo regular. De que forma vai ser usada a inteligência artificial? E eu creio que ela venha para somar e multiplicar, e não para diminuir, porque é mais uma tecnologia que pode ser usada a nosso favor. Tanto é que acho que já passou um pouco o burburinho da inteligência da IA na dublagem, e teve um streaming que fez um filme todo dublado em IA, testou e o público não gostou. Então, Daniel, o grande árbitro disso tudo, vale para todos nós, vai ser o público. O público é o grande árbitro disso tudo, como foi nessa produção. Se o público disser, não, nós não queremos isso, nós queremos a voz, né, humana, porque a dublagem tem alma. Então eu acho que
E é por aí. E a tecnologia, quando vem, que ela venha somar, como veio esses anos todos, né? E tínhamos uma TIC, 2 canais, depois DEAL 88, 8 canais digital já, e depois, agora, gravando no computador, infinitos tracks, né? E que ela venha para somar. Espero ter respondido. Obrigado. Prazer, meu nome é Lucas. Tudo bom, Lucas? Tudo. Eu tenho 2 perguntas, na verdade. Uma que eu já queria fazer e uma sobre esse assunto de IA também. Recentemente, eu acho que o pessoal aqui chegou a ver que o Neymar, ele vendeu a imagem dele para uma produtora de vídeos, se eu não me engano, mesmo japonesa. Então, a partir de agora, o Neymar está aparecendo em algumas novelas de IA, no aplicativo, que ele é de autoria da China. O que você acharia, por exemplo, no futuro, dos dubladores que eles venderiam os direitos da própria imagem, os direitos da própria voz, para que as pessoas continuassem usando a voz deles para fazer novos personagens, mesmo depois que os dubladores viessem a falecer também? Lucas, você me traz a informação agora que eu não sabia, essa do Neymar eu não sabia. É fato isso. Isso é fato. Realmente eu não tinha essa informação e eu acho que isso é interessante, né? Porque a gente vê para onde a tecnologia vai e para onde as coisas podem ir. Agora, eu acho complicado, né? Você pegar uma voz de alguém que já se foi, assim, e torná-la através de inteligência artificial, né? Eu acho uma coisa muito complicada, muito delicada ainda, né? Eu acho que talvez o debate é positivo, mas eu não sei se é cedo ainda para a gente ter esse debate, porque é tudo tão novo, né? E ao mesmo tempo é preciso ter esse debate, é preciso que se fale sobre isso. Essa é uma informação nova, e aí quantos bilhões seriam? Né? Quantos bilhões? A gente poderia, eu tenho 56 agora, eu poderia me aposentar, vou vender minha voz e vou viver de renda o resto da vida. É um negócio complicado, né? É muito sutil e é uma reflexão profunda. Obrigado por ter trazido isso que eu não sabia. Obrigado. Marco, aqui é o André, do todosados.com.br. Lá no começo, quando você me estourou para dublagem, né? Foi fazendo Jim Carrey. Então, sua voz era já veio para esse lado cômico por fazer o Jim Carrey, né? Então, você levou essa comicidade para o Yusuke, até um pouco do Tony Stark, né? Mas lá no começo, um pouco mais para trás, você fez a voz do policial do espaço Gavan. E você tinha uma entonação mais séria e tal. Qual é que é a diferença ali de levar um pouco de mais comédia de um trabalho que você já fez para o personagem, se isso se encaixa, se é o próprio feeling do dublador que acaba levando isso, e como que foi dublar o Gavan? Obrigado, André, por sua pergunta. Começando lá de trás do Gavan, foi uma experiência interessante e ao mesmo tempo triste, porque eu estava substituindo um colega que estava impossibilitado de trabalhar, que foi o Orlando Prado, né? Ficou doente e aí abriram testes e eu ganhei o teste para fazer o Gavan. E foi algo que me acompanhou na carreira, né? E como você falou das entonações, o dublador é um ator justamente por conta disso, né? O dublador precisa ser um ator, então ele faz o que está na tela, né? Se o cara está fazendo uma entonação mais séria, ele faz mais sério. Se está fazendo uma comédia, a gente vai no tom de comédia. A intenção é você copiar numa versão brasileira a melhor forma daquilo que está sendo feito lá. Há um exemplo muito bom do Robert Downey Jr., do dublo há mais de 30 anos. Então eu já fiz comédia com ele, já fiz drama, já fiz ele como psicopata. Então a gente não tem uma voz padrão, vamos dizer assim. O Marco vai dublar o Robert Downey Jr. e vai fazer a voz do Homem de Ferro. Não, eu vou fazer o que ele faz lá. Haja visto o Oppenheimer, que é um trabalho, ele ganhou o Oscar completamente diferente de tudo que ele já fez, e a gente foi e entregou o que estava lá. Então o trabalho do dublador é esse, é achar do bom dublador, me permita dizer, é achar aquele tom certinho e não ficar além ou aquém daquilo que está lá. Essa dosagem, inclusive, nas gírias, na forma de adaptar, esse equilíbrio, você achando ele, você vai num caminho bom. E é sempre gostoso dublar e poder trazer essa emoção que o ator colocou lá para o português brasileiro. Obrigado, André. A minha pergunta é assim, na chegada da Crunchyroll e
começou a dublar vários animes sem ficar preso, estigmatizado em Yu Hakusho, e você começou a dublar vários animes até de peso, gravando a sua voz lá no Rio, mandando para São Paulo, aí você chega a dublar Jojo, a My Hero Academia, e quer saber como One Piece. eu queria saber como foi a sensação de vocês de dublar esses animes assim, sair um pouco do Yusuke e começar a dublar vários animes. Você nem imaginava que você pudesse dublar. Obrigado pela pergunta. Qual é o seu nome? José Marcelo. Desculpa a extensão da pergunta. Não, tranquilo. É muito interessante quando teve essa questão de você poder fazer, né, a Praça Rio São Paulo, sem você precisar estar aqui, você poder usar o remoto. E aí abriu-se essa oportunidade da gente poder mudar outras coisas e fazer outros animes. Que às vezes você fica marcado num determinado personagem, né, como Yusuke, que é um grande personagem, não há o que se falar. Mas às vezes você, de repente a pessoa acha que você só pode fazer aquilo. Mas você sendo ator, você faz o que aparecer, como eu respondi ao André agora há pouco. Você faz o que for. Você pode ver que o Bon Clay que eu faço no One Piece é completamente diferente do Yusuke, que é completamente diferente do My Hero Academia, enfim. Então, você sendo ator, você faz as coisas que aparecem. É uma sensação muito boa, poder fazer outras coisas, poder mostrar a nossa versatilidade nesses 40 anos de dublagem que a gente tem e mostrar um trabalho de ator realmente ali em dublagem. Porque o dublador é um MBA do ator, né? É algo muito difícil de se fazer e a gente treina todo dia. Você faz uma comédia, você faz um filme, você faz um drama e é sempre muito bom, sempre muito gostoso poder fazer isso. Olá, meu nome é Aline. Eu gostaria de saber se tem alguma coisa que você pode dividir com a gente, tipo uma curiosidade de bastidores, alguma coisa engraçada ou triste também, mas que você possa dividir com a gente. Aline, de bastidores a gente tem muitas coisas, algumas impublicadas, mas Quem é? É você? Muitas Você coisas. quer fazer mais Por exemplo, a gente se emociona, né, fazendo o que a gente faz, né? No Tartaruga Ninja, lá da década de 90, era um grupo muito bom também, a gente brincava muito no estúdio, tinha muitas piadas ali, internas, a gente colocou muita coisa na dublagem também. E dessas curiosidades da dublagem, por exemplo, em dublagem, eu particularmente já chorei algumas vezes dublando cenas. O Karate Kid, por exemplo, foi um filme que eu dublei, chorei fazendo. O Will Smith também, Criando Campeões, houve cenas ali que eu chorei realmente. E o diretor teve a sensibilidade também de deixar, né, correr para pegar aquela sensibilidade. Mas as curiosidades são essas, coisas do dia a dia, né? E como eu disse, algumas não são publicáveis, mas são engraçadas, Hoje em dia já não poderiam mais. Obrigada. Vai. Eu quero saber como foi a sua experiência dublando recentemente o Woody de novo em Toy Story 5, que é um personagem que você já dublado tantos anos. Como foi reviver essa experiência mais uma vez nos cinemas? Ô Lucas, foi bem legal, 30 anos, né, fazendo o Woody, e depois desse tempo aí, o último foi em 2019, né, reviver isso, e graças a Deus, mantendo a voz, porque eu não fumo, não bebo, não vivo nas noitadas, então a voz acho que permanece, né, então é sempre uma emoção. Você já viu o filme? Ainda não, mas você veja dublado, hein? Olha lá. Sim. Está muito bonito o filme, que eu tenho dito para o pessoal, levem lenço, preparem-se porque vocês vão se emocionar muito, é um filme muito bonito e uma temática muito atual e muito boa para os pais, para as crianças, para todo mundo. Cenas muito icônicas que fizemos ali e eu acho, modéstia à parte, que mais uma vez, como eu disse ontem no palco, da situação de ontem, com o Yusuke, com o Woody, mais uma vez nós fizemos história ali em Toy Story, né? Sem fazer o trocadilho. E eu acho que será mais uma dublagem marcante. E eu espero que venham os 6, os 7, 8 com boas histórias e bons argumentos como esse dele. Obrigado, Lucas. Assista dublado e não demore muito. Com certeza. Oi, Marco, prazer, meu nome é Felipe. Gostaria de fazer uma
pergunta o seguinte. Você disse que já dubla o Robert Downey Jr. há muito tempo, né? A gente sabe que a carreira dele teve muitos problemas, né? Pessoais, mas o que isso acarretou na sua vida? O que você também leva, né, experiência em dublar o Robert Downey Jr. depois de tudo isso? O que ele te agrega, né, na sua vida? Agrega muito, com certeza, porque eu tive a bênção de fazer bons atores. Tom Hanks, Robert Downey Jr., o Jim Carrey, são atores sensacionais e que trouxeram muito para a minha interpretação e para a minha própria carreira como ator no teatro e outras coisas que eu já fiz. Porque eles são muito bons atores, eles fazem muitas coisas diferentes. E a experiência, eu acho que só foi somar, né? E do lado negativo, você pegar as experiências dos outros negativas para que você não as repita na sua vida e para que você possa passar lições para essas pessoas, para a garotada que está chegando. Olha lá, da onde o cara veio, da onde ele saiu, onde ele está e como é possível a pessoa dar a volta por cima, sair do fundo do poço e chegar em algum lugar, né? E completamente desacreditado que ele chegou no Homem do Ferro, apesar de já ser um baita de um ator, e dar essa volta por cima e ser esse sucesso que é hoje. Então, eles, tanto o Robert como a intimidade Robert, tanto o Robert Downey Jr., como o Jim Carrey, como o Tom Hanks, enfim, esses atores agregaram muito a minha carreira e a minha vida. Obrigado. Heitor Eduardo Emani. Bom, eu preciso saber de você a respeito daquilo. A gente sabe que o Yu Hakusho é muito usado como referência, principalmente para adaptações de outros animes, inclusive a do One Punch Man, foi muito citado, na verdade, foi uma referência no trabalho de vocês, para poder dublar, assim, muitas piadas, tem muitas coisas memes, coisas inusitadas, essa palavra. Eu gostaria de perguntar para você, como que esse anime, do seu ponto de vista, tanto de direção, como também a parte da tradução, também, de certa forma, vocês fizeram, isso foi inspirador para vocês? Mas, ao contrário, foi inspiração para vocês. Você diz do anime, do Yu Hakusho para o One Punch Man, no caso. O One Punch Man eu não posso falar muito porque eu não vi, não acompanhei o anime. O que eu posso dizer é que o Yu Hakusho, como eu falei, foi uma reunião ali, uma conjunção de coisas, né, que aconteceram ali, um elenco muito bom, uma direção, modéstia à parte, precisa ali, enfim, uma conjunção de coisas boas. E que não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo que você pode pegar aqui, aí eu vou colocar e vai dar certo. Porque no próprio Yu Hakusho, muitas vezes eu, como dublador e como diretor, tirei algumas coisas, disse não, isso aqui tá demais, vamos tirar. Eu acabei de dublar e falei, não, peraí, volta, vou fazer de novo, porque eu acho que foi um pouco demais. E não que eu seja ofensivo ou nada, mas estava fora do eixo. E algumas coisas eu acrescentei. Então é preciso tomar um cuidado entre o ser engraçado, né, e você colocar realmente aquela versão brasileira e você colocar muitas piadas e muitas coisas e a coisa ser gratuita. Há uma sutileza muito grande e isso tem que ser observado para que a dublagem seja verossímil, e para que tenha a qualidade e as pessoas possam dizer, poxa, isso aqui é legal. E como o Marcos falou, né, depois de tanto tempo continua atual, né? Não sei se foi o Marcos ou foi o Daniel. Depois de tanto tempo continua atual, porque não foram gírias datadas, não foram situações muito datadas. Tem um Popó, mas o Popó campeão, e voltou agora, né? Então a piada do Popó foi requentada, vamos dizer assim. O que eu tenho a dizer é isso, não especificamente em relação ao One Punch Man, mas em qualquer produção, a coisa não pode ser uma receita de bolo. Assim como eu não posso pegar alguma coisa que deu certo, agora eu vou querer botar nesse desenho aqui, ou nesse filme, um monte de coisas, porque pode ser que dê muito errado. É muito sutil e perigoso isso. Obrigado. Próximo. A minha pergunta agora é sobre o roleplay, o One Piece que você acabou de mencionar. Como surgiu o convite para você fazer esse personagem, que é tanto diferente de todos os outros que você já dublou, como você disse, era questão de atuação, mas ainda assim é um personagem muito diferente. Você usou a palavra certa, diferente.
Eu estava comendo uma pizza maravilhosa num restaurante, e aí eu toco meu telefone e é o Glauco Marques, diretor. E ele diz: Marcão, tem um papel aí que eu acho que tem que ser você, cara, fazer e tal. É um cara meio diferente, assim, então ele me explicou mais ou menos, eu fui pesquisar depois. Você topa fazer? Eu falei, vamos embora. E aí eu vim para São Paulo, e aí eu fiquei, porque a gente teve que dublar vários episódios, né? Eu fiquei de 9 às 19 horas fazendo vários episódios. Então você imagina, ele grita o tempo inteiro, tudo aqui, o cabaré, tudo em cima e tal. E ele me manda muita energia. E a dublagem, embora não pareça, cansa muito, porque você faz aquilo com energia. O teu cérebro não sabe que você está mentindo, que você está brigando de mentira, que você está ali, né, de mentira. Então você demanda aquela energia toda. Eu saí exausto do estúdio, depois eu vi outras vezes gravar, mas foi um personagem fantástico, muito engraçado, e que tem contribuído e somado muito a minha carreira e aos eventos que a gente faz por ele, porque eu sei que ele tem muitos fãs também, muita gente que gosta do Clay, tem um carinho, com o Clay e Mr. Chu, né? Tem um carinho muito bom por ele. Eu espero fazer, não sei do arco todo, se ele volta ou não, mas eu espero continuar fazendo muitas coisas dele, inclusive brinquedo, é uma ideia. É uma ideia. Oi, Marco, tudo bem? Fala, garoto! Você tá em todas, você é o cara, hein? Minha pergunta é a seguinte: se para você hoje você ainda encontra dificuldade para fazer um Woody, ou você tem mais dificuldade para fazer uma voz mais caricata, como por exemplo, outra semana no Cartoon? Boa pergunta, querido. Tem vozes que a gente faz, o Woody, quando eu fui dublar agora, eu pedi para me colocar à tarde, né, na parte da tarde, porque de manhã você acorda com uma voz mais pesada. Falei, para chegar o Woody, ou dublar 8 horas da manhã, o Woody é complicado. Tem uma cobra na minha bota, você é o brinquedo de uma criança, levar lá em cima. Então é um pouco mais complicado, me coloca a parte da tarde. E aí foi feito assim, o Serginho dirigiu a parte da tarde, então a gente tem esses cuidados às vezes. Mas tem personagens que realmente quando você vai fazer o teste, você tem que tomar cuidado porque você faz uma voz no teste e de repente aquele cara vai falar muito. Um exemplo é do Cartoon Network, a obra semana no Cartoon é mais fácil de fazer, aqui mais anasalada a gente vai. Mas o amiguinho que eu fiz também, puxa mais aqui, apertadinha. Então eu fiz a voz dele assim e ele fala, oi, tudo bem? E depois ele começou a falar muito, e eu tinha às vezes que gravar muito cedo. Então tinha horas que era complicado, muita água, ele começou a falar muito. Então tem horas que é complicado. Quando você vai fazer o teste, você tem que pensar na voz que você vai fazer. Eu fiz um jogo chamado Diablo, e eu fiz o Templário. Então ele começou a falar pouco também. Eu vou esmagar vocês, vou acabar com vocês. De repente ele começou a falar 5, 10, 15, 20 linhas. Eu falei, agora vamos dividir tudo isso aqui, porque não dá para fazer tudo de uma vez. Então tem que tomar cuidado. Vou falar nisso, tem um pouquinho d'água aqui. Será que tem por aí? Tem. Obrigado. Olá, aproveitando mais uma... Minha colega ali tem uma inspiração de curiosidade de algum papel que você batalhou, brigou para conseguir, não teve sucesso e alguma coisa que você não esperava que fosse um sucesso e bombou assim na sua dublagem. Olha, eu acho que o próprio Yu Hakusho foi um sucesso inesperado. A gente não tinha internet ainda naquela época e de repente a gente começa a receber cartas de fãs. Obrigado, querido. A gente começa a receber cartas de fãs. Caramba, que legal, o pessoal está gostando disso. E aí, o carinho dos fãs, desenhos, né, feitos à mão. Então foi uma surpresa muito grande o próprio Yu Hakusho. Agora, de personagens assim que eu tenha batalhado para fazer, realmente não me lembro de nenhum assim, porque todos os testes que a gente faz, a gente procura fazer com afinco e geralmente, às vezes o teste que você faz com pressa, olha, eu posso rapidinho para fazer, você acaba ganhando. O teste que eu fiz assim foi até publicidade. Eu fiz durante muito tempo a assinatura do Garnier, né, que é o produto de cabelo, de beleza, então eu só falava Garnier. Foi um contrato de 5 anos maravilhoso e eu fiz na hora do almoço. Eu estava
manda um demo e tal para fazer. Falei, tá, vamos entrar aqui no estúdio rapidinho, eu gravei. E aquilo ficou 5 anos, foi um dinheirinho bom que eu peguei ali. E perdurou, foi uma coisa assim rapidinho. Então, depende muito da situação. Mas eu acho que é isso. Algumas coisas são inesperadas, como o meu show foi. Obrigado. Vamos lá, Marco. A grande maioria do pessoal que está aqui hoje, do Anime Friends no geral, né, meio que se apaixonou por dublagem, começou a se interessar por dublagem por causa de Cavaleiros do Zodíaco. Eu me interessei por dublagem por causa de você, dublando Jamaica abaixo de zero. E é uma dublagem que eu não consigo desassociar. Eu vi em entrevista recente sua que você disse que dublou um mentiroso umas 5 vezes, por 3 vezes, né? Como funciona esse processo de ter que dublar a mesma coisa se você carrega a cacoete da primeira dublagem que você fez e aí tenta fazer igual, ou se você já saca que um negócio não ficou legal e aí tenta fazer diferente? Como é que é toda essa redublagem do mesmo personagem? Isso acontece às vezes por conta de direitos, né? Uma distribuidora tem um direito, a outra não, e não vende a dublagem, você tem que refazer. O Mentiroso eu fiz 3 vezes, e é verdade, não é mentira, tá? Eu fiz 3 vezes. Uma foi na Herbert Richards, na Double Sound e na Dreammark. A última foi na Dreammark. É curioso que as traduções são diferentes, as próprias traduções são diferentes. Você tenta, de repente, lembrar o que você falou no outro, que ficou legal, tem até comparações na internet com relação a isso. Mas o curioso foi que a terceira vez que eu dublei, pareceu bem mais fácil. Também por conta dos anos de experiência, né? Foi um longo tempo entre um e o outro. Então aquela cena que parecia tão difícil na primeira vez, até que fluiu, né? Mas é uma experiência sempre curiosa e sempre tentando manter a voz. Eu já vi as 3 dublagens e a voz está ali colocada, as intenções. Uma você pode brincar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas o fato é que nas 3 vezes eu fiquei rouco. Eu acabei rouco dublando o filme. Eu sou o José Canseco! Aquela coisa de gritar toda a vida, aquela cena do banheiro que ele se arrebenta todo. Então, é um filme maravilhoso, né? Até hoje a gente dá gargalhada com o filme. Tem essa diferença entre as dublagens, realmente. Obrigado, Maria. The last one. Oi, Marco. Aqui. Carol da História. Muitas pessoas têm você como referência na dublagem e eu gostaria de saber um conselho que você dá para as próximas gerações, visando toda a sua expertise, né, todo o seu currículo imenso. E qual conselho você daria para essas pessoas que estão iniciando? Carol, né? Carol, hoje a gente vê uma questão que eu acho muito triste. Algumas pessoas, não estou generalizando, alguns que entram, parece que não tem um respeito tão grande pela profissão. E acham que isso é meio que um pico, é uma coisa assim, e as pessoas só veem o glamour. Eu tenho 40 anos de dublagem, então eu cheguei até aqui hoje, graças a Deus, com vários e vários trabalhos, começo de nem tanta qualidade aqui, e aí você vai se aprimorando, apanhando muito, aprendendo muito com muita gente, ouvindo muito. O que eu sinto em algumas pessoas é que elas já querem chegar chegando. Elas veem a gente dando entrevista, como a gente está aqui agora, recebendo um carinho grande do público, fazendo painéis históricos como o que a gente fez ontem, tendo repercussão na internet, tendo reconhecimento. Só que elas não sabem o que a gente passou para chegar até aqui. Humilhação em estúdio, não que tenha que ter agora, mas humilhação em estúdio, a ralação em papéis, aceitar qualquer papel no sentido de, é o Homem 3, vamos lá, vamos fazer, é o Capacete 54, estou aqui, é o principal, até hoje eu faço isso. Eu dublo o carteiro que vai entregar a carta com a mesma, o mesmo empenho que eu dublo o Jim Carrey, que eu faço o Homem de Ferro como protagonista.
com o que eu faço Tom Hanks, enfim, os mais de 50 projetos de Tom Hanks. Então eu acho que falta isso um pouco na galera, em alguns que estão chegando. Eles querem ver o glamour, querem ter o Instagram, querem ter tudo, mas não querem passar pelo processo. Tem um processo, né? Eu sou um cara que dirijo há 30 anos dublagem e eu sempre dei muita oportunidade para quem está começando, mas exigindo, sempre sabendo se a pessoa tem para dar, eu tiro dela, eu procuro dirigir dessa forma. Então eu acho que o conselho é esse: olhem para trás, olhem tudo que já foi feito, respeitem o caminho que foi feito até aqui, que eu costumo usar essa expressão, pavimentado. Ontem eu estava no Campanile, 60 anos de dublagem, não é? Então a gente precisa respeitar a memória de Orlando Drummond, de Antônio Patinho, de Mário Monjardim, enfim, tantas pessoas que passaram por aqui e fizeram isso que a gente tem hoje. Então que essa galera reflita e pense que não é o glamour, é fazer a profissão direitinho, fazer com respeito, respeitando os colegas, respeitando o público, e aí você pode chegar a algum lugar. Não chegar chegando, eu acho que isso. E estudar muito. O pessoal às vezes quer embarcar sem estudar. Obrigado, gente.